Que nesta noite você possa receber de Deus uma palavra que possa ecoar dentro de você, através dos dias, que você possa pensar, refletir naquilo que vamos falar aqui. Obviamente, como dissemos nos outros domingos, nós estamos trazendo mensagens baseadas no nascimento, na vida de Jesus, no início, né? E sempre lembrando, irmãos, nós não estamos celebrando hoje o nascimento de Jesus hoje, nós estamos celebrando o nascimento de Jesus. Poderia ser feito em março, em abril, mas por que fazer se todos fazem em dezembro? E é isso que nós estamos fazendo aqui, prestando a Ele uma adoração. E eu quero que você agora, por favor, preste atenção no texto que vamos ler, que está em Mateus capítulo 2, vamos ler os 12 primeiros versículos. Mateus capítulo 2, versículos de 1 a 12. Nosso intuito é que, cada dia que passa, mesmo você que é cristão há muitos anos, ou você que é visitante, ou você que aceitou e recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador recentemente, você possa ter nítido dentro do teu coração, dentro da tua mente, dentro da tua alma, o que realmente representa para o povo cristão. Não aquilo que as pessoas dizem ser o Natal, mas aquilo que para nós representa um novo nascimento. Mateus 2 diz assim: após o nascimento de Jesus, em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que alguns sábios vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e indagavam: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Pois do Oriente vimos a sua estrela e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e toda Jerusalém com ele. Tendo reunido todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer Cristo. E eles lhe responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Aí vem 2 pontos. O que o profeta escreveu? Mas tu, Belém, da terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti sairá o guia, que como pastor conduzirá Israel, o meu povo. Isso é Miqueias falando. Então Herodes, chamando secretamente os sábios, aqueles que estavam indo, interrogou-os exatamente acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. Mandou-os a Belém e disse: ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, comunicai-me, para que também eu o vá e o adore. Isso é Herodes falando. Após terem ouvido o rei, seguiram o seu caminho, e a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Ao entrarem na casa, encontraram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então abriram seus tesouros e lhes ofertaram presentes: ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados em sonhos, para que não voltassem para junto de Herodes, retornaram para a sua terra por outro caminho. Vamos falar com Deus. Ai, querido, em nome de Jesus, esclarece para nós aquilo que tiver obscuro, aquilo que tiver oculto e que nós precisamos saber. Pai, dá-nos entendimento, Senhor, dessa palavra.
fala comigo, fala com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém? Amém. Queridos, essa história, essa narrativa, ela tem uma série de pontos muito importantes. Nas entrelinhas de alguns versículos, nós podemos perceber como desde aquela época as pessoas queriam mascarar ou anular até o nascimento de Jesus. Eu tenho dito em algumas oportunidades que quanto mais nós lembrarmos que Jesus nasceu, mais nós vamos ter dentro de nós a certeza de que iremos morar com Ele. Não nos esqueceremos de que Ele veio nos salvar, mas não nos esqueceremos também de que estamos prontos ou prestes a ir para lá, para morar com Ele. Que é isso que Ele deseja, que é isso que está no coração dele. Mas sempre há um movimento que tenta mascarar, dizendo isso assim não pode, o Natal é algo comercial, as igrejas não devem celebrar, e para que nós nem comentemos nessa época. Eu conheço pessoas cristãs que nem comentam, não, porque o Natal é uma festa pagã. Não vamos entrar nesses detalhes, porque já pregamos muitas vezes isso aqui. Se uma festa que celebra Jesus é pagã, imagina as outras que não celebram Jesus. Mas o que está por trás disso? É que nós, aceitando a Jesus, não o aceitemos de todo o coração. Já disse aqui algumas vezes, o inimigo, ele tem não tanto interesse que você não aceite a Jesus. Muitas vezes ele diz, fica lá, mas não aceite de todo o coração. Fique superficial. Eu quero que você lá me represente. Eu quero que você lá seja uma quinta coluna no meio do povo de Deus, no corpo de Deus, no corpo de Jesus. Então eu destaquei aqui alguns pontos para nós entendermos a beleza, a grandiosidade que é o anúncio de Jesus, do nascimento de Jesus. Obviamente que enquanto eu estiver falando isso daqui, eu queria que você já começasse falando, será que Jesus nasceu em mim? Será que eu tenho visto o nascimento de Jesus? Será que eu valorizo o nascimento de Jesus? Ou, como eu tenho visto o nascimento de Jesus? Não esse nascimento histórico que eu estou dizendo aqui. Como eu enxergo isso? Não. Como eu enxergo Jesus nascendo na minha vida para me dar vida nova? Há um versículo que diz, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, quando eu aceito a Jesus, eu passo a seguir os seus passos, ou pelo menos pretendo seguir os seus passos. Quando digo pretendo, eu tenho que querer, eu tenho que fazer, eu tenho que buscar, e todos os obstáculos, Ele se encarregará de tirar para nós. Todas as dúvidas, Ele se encarregará de retirar da nossa mente. Ele nos ensinará. Ele nos dará sabedoria. Então, eu preciso que nós, nesses minutos que vamos falar, comecemos a entender as, entre aspas, coincidências. Que não há nenhuma coincidência. Hoje o irmão aqui pregando falou de algumas coisas, aconteceu assim, aconteceu assado e tal, e tudo parecia que era coincidência. Não, a Bíblia é repleta de citações onde algo confirma outra coisa, onde o Antigo aponta para o Novo Testamento, e o Novo Testamento confirma o Antigo. A Bíblia é a coisa mais linda que tem para nós entendermos as, entre aspas, coincidências de Deus. O primeiro ponto começa falando aqui que nasce Jesus e os sábios, em algumas versões dizem os magos, em nenhuma diz reis magos, não há na Bíblia nenhuma citação, eles não eram reis. Esses homens eram astrólogos ou astrônomos. Então, naquela época, não havia o que há hoje. Vamos estudar o horóscopo. Você é de que signo? Então, se você é dali, você é feliz. Se você é daqui, você é uma pessoa amável. Então, as pessoas estão
estudando os astros de forma a acreditar aos astros o seu modo de vida, ou as suas atitudes, ou a sua personalidade. Mas os astros têm influência na nossa vida. Muitas pessoas sabem, é estudo, que algumas coisas sobre a lua e tal, acontece assim, acontece assado, uma pessoa pode receber isso ou receber aquilo, mas isso não é motivo que nós idolatremos ou falemos, os astros falam por mim. Nós sabemos, porque quem criou os astros foi Deus. Como ele criaria astros para ficarem à parte de tudo, ou seja, fora de tudo, fora de todas as coisas? Como é que ele faria isso? Será que Deus criaria esses astros que adorariam, e adora, a Bíblia diz, que eles confirmam, que eles adoram a figura do nosso Deus, a soberania do nosso Deus, a majestade do nosso Deus? Isso tudo é nítido. E a Bíblia diz que esses homens eram isso. Estudando sobre eles, você pode pesquisar um pouco, diz que eles eram, sim, interessados. Eles sabiam que aconteceria alguma coisa quando um certo astro demonstrasse alguma coisa ou aparecesse assim. Eles tinham esses estudos. Não vamos entrar nesses detalhes, mas eles estudavam. E outra coisa, muito possivelmente, segundo os historiadores, segundo os biblicistas, estes homens também conheciam a lei de Moisés. Eles também conheciam as Escrituras. Eles sabiam que havia uma profecia, eles estudavam, eram homens sábios. Por isso que em algumas versões diz, os sábios do Oriente, eram homens sábios, que buscavam todas essas coisas, e eles sabiam que haveria de nascer um rei. Tanto que eles vão e citam, onde está? Aquela estrela, segundo o estudo deles, era uma estrela que demonstrava que algo grandioso, um rei iria nascer. Mas note, eu quero que você comece a prestar atenção, que muitas vezes algo nos leva à presença de Jesus e nós estamos indo com uma intenção, quando aquele sinal quer nos levar com outra intenção, ou com uma intenção mais profunda. Vocês estão entendendo isso? Exemplo, você muitas vezes pode vir a uma igreja, a convite de uma pessoa, para aceitar a Jesus, mas você está vindo em busca de alguma coisa que você não sabe que é Jesus. E quando você chega, você encontra Jesus, e ali você pode decidir, opa, eu estava procurando algo muito superior, como a parábola que Jesus conta sobre o reino dele. O homem encontra um tesouro, e ele disse, encontrei um tesouro. Não, eu encontrei mais do que um tesouro. Eu encontrei um campo que fornece tesouros. Eu não quero comprar o tesouro, eu vou vender tudo que eu tenho e vou comprar o campo. Então, esses astrólogos, astrônomos, sabiam, em Números 24, 15 a 17, diz, uma estrela procederá de Jacó, e um cetro subirá de Israel, que ferirá os termos dos moabitas e destruirá todos os filhos de Sete. Número está dentro do Pentateuco, está dentro das leis de Moisés, e certamente esse homem sabia, mas eles ainda não tinham uma visão clara do que seria. Deixa eu te dizer, aqui está um grupo de pessoas, e não eram só três ofereceram presentes, mas era uma caravana. É fato de que não viajavam só três, principalmente numa distância daquelas. Levaram tempos e tempos para eles chegarem. Não se viajava em três, era muito perigoso, mas é só um registro. Então, esses homens sábios saíram atrás, tipo, deram um tiro no que viram e acertaram no que não viram. E eles começaram a seguir aquela estrela porque era o estudo deles, era a forma
que eles sabiam que alguma coisa comunicava a eles. Alguém comunicou, vai nascer um rei. Essa estrela é assim. E eles vêm e diz: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Pois do Oriente vimos a sua estrela e viemos adorá-lo. Ele não está falando de Jesus. Ele não sabia. Mas ele estava falando, tem um rei importante. Isso é história, irmãos, isso é estudo. Se você pesquisar, você vai ver que aqueles homens andavam atrás de algo especial, e sempre que tinha uma estrela daquela, parecido com aquela era superior, mas parecido com aquela, eles imaginavam, virá um rei, e nós precisamos ir lá, nós queremos honrar esse rei. Note nas atitudes deles e note como Deus fala com eles de uma forma singular. E então, quando eles chegam e falam aquilo com Herodes ficou perturbado. O quê? Vai ter um outro rei? Eu sou o rei. Mas ele não podia dizer assim, não, isso é um absurdo. Então ele aplicou um 71 neles lá, aplicou um golpe e disse assim, eu preciso que vocês procurem. Mas antes de procurar, ele queria se interessar mais. Então, o segundo ponto, ele disse, ele chama, o rei Herodes chama os sacerdotes dele, ele chama os príncipes, chama os escribas e pergunta assim, me diga aqui, onde é que tem que nascer? Como é que é essa história? Por quê? Porque primeiro ele ouviu isso, mas ele já sabia também, porque os sábios certamente falaram ou comentavam no palácio, e ele disse, onde é que eles devem nascer? Onde é que ele deve nascer? E o versículo 3, mostrando isso, os sábios dele, que também estudavam, diz assim, olha, na Bíblia, como se fosse hoje, né? Nos estudos na lei de Moisés, tem um profeta, Miqueias, e ele diz que ele vai nascer em Belém da Judéia. A coincidência é muito grande, como disse o irmão hoje aqui, Belém é a terra que o rei Davi nascera, que o rei Davi, de onde Jesus vai prosseguir e vai herdar aquela linhagem, ele era, Belém a terra, a casa do pão. O significado de Belém é a casa do pão. Então, ele disse, olha, mas eles não estão sabendo, a casa do pão, ele vai nascer em Belém, e, obviamente, na tradução quer dizer a casa do pão, e lá deve ter alguma padaria, sim, porque é a casa do pão. Eles não sabiam que era Jesus o pão da vida, ninguém sabia. Jesus vem declarar depois, ele diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então, quando eles dizem isso, Herodes quer saber mais detalhes, e ele chama de novo os sábios do Oriente, aquele que o povo diz os reis magos, mas não eram reis, mas eram magos, porque naquela época, quando a pessoa conhecia muita coisa, que o cara era cabeça, eles chamavam de mago, o cara é um mago nesse sentido. Então, o sábio, ele chama e diz assim, eu queria que vocês procurassem melhor e soubessem de todos os detalhes. E depois voltem aqui e me falem, porque eu quero adorá-lo também. Queridos, essa parte da nossa vida que caminhamos com Cristo é uma parte que nós temos que ter muita atenção, que é quando as pessoas querem nos desvirtuar e usar um espírito de falsidade para que nós percamos de vista aquilo que estamos buscando. Muitas vezes, as pessoas se fazem de amigos e até de interessados naquilo que nós seguimos, para ver onde é que está o ponto, onde é que está o nosso calcanhar de Aquiles, onde está o nosso ponto fraco, para roubar a nossa bênção. E eles dizem isso, e até aquele momento, eu creio, segundo as narrativas, segundo os comentaristas, que eles disseram, ok, vamos lá, vamos sim. E eles começam a andar, e a estrela vai adiante deles. E eles estão seguindo a estrela, porque eles eram estudiosos daquilo, nós temos um sinal.
Irmãos, a estrela, naquele momento, funciona como um GPS que leva aqueles homens ao destino final. Nós temos um GPS que nos leva a Cristo. E muitas vezes é um comentário de um amigo, muitas vezes é um evangelismo, muitas vezes é um programa de rádio, de televisão que você vê e diz: eu nunca soube. Quantas pessoas usaram esse GPS e foram até Jesus, bateram na porta de alguma igreja ou conversaram com alguém para saber o que é isso, me explica melhor, porque enquanto aquele homem estava orando, enquanto aquela pessoa estava cantando, eu senti algo diferente, eu senti uma paz. A Bíblia fala em Atos dos Apóstolos, naquela prisão de Paulo e Silas, diz que eles estavam ali presos, acorrentados, depois de serem chicoteados, devia estar ardendo, doendo muito, mas eles estavam ali cantando. Antes da meia-noite, antes de acontecer o que tinha acontecido, diz, eles estavam ali louvando a Deus. E diz a palavra de Deus, ou demonstra a palavra de Deus, que os presos estavam ouvindo. Irmãos, o que pode fazer depois das celas todas se abrirem no terremoto que vem à meia-noite, por volta da meia-noite, estando eles cantando, abrem-se todas as portas, apaga-se as luzes, ou a lamparina lá, né? E de repente, os presos continuam no mesmo lugar. Você já parou para pensar nisso? Você já imaginou o quanto o louvor, as palavras de vida que nós soltamos podem servir de GPS na vida das pessoas? Quem sabe um ou outro daqueles deveria ter ouvido já falando de Jesus, dos seus milagres, do que tinha acontecido, mas outros talvez não. Mas, tendo ou não ouvido, aqueles que estavam presos ali poderiam simplesmente aproveitar a chance e meter o pé na estrada e fugirem. Mas eles ficaram todos, tanto que Paulo diz assim: não fique preocupado, falou com o carcereiro, que ele queria se matar, porque eles abriram as portas. Estamos todos aqui, todos estão aqui, ninguém fugiu. O que é isso? Isso é algo que leva a pessoa a pensar em alguma coisa. A Bíblia registra, eu não sei se mais algum daqueles presos depois aceita Jesus, mas a Bíblia diz que o carcereiro imediatamente desejou aquela mesma coisa que Paulo e Silas tinham. Mas ele podia não desejar. Disse: rapaz, você vem aqui que você causa uma confusão, dá um terremoto, o que é isso? Que absurdo é esse? Não, mas ele respeitou. Mas dali para frente, Paulo não se adiantou, Silas não se adiantou, mas aguardou. Por quê? Porque você vê o GPS, te leva a algum lugar, mas a decisão é sua. O que você quer fazer? Ele disse assim: eu quero voltar, anula o GPS, ok? Mas você pode dizer: eu quero prosseguir. E Paulo ficou quieto, e ele perguntou: o que é que eu preciso fazer? E ele disse: crê no Senhor Jesus. Irmãos, quando eles vão andando, esses sábios, e agora eu quero que você preste atenção, estamos caminhando, passando da metade da mensagem, já passei da metade, eu quero que você comece a perceber a cena. Eu gosto muito de ler a Bíblia e pegar dali as entrelinhas e fechar o olho e imaginar a cena. Muitas vezes, amados, nós damos mais valor ao GPS do que à estrada. Muitas vezes nós seguimos o GPS e não tomamos a decisão. Quantas vezes o GPS diz: entre por aqui? Não vou entrar não, porque eu conheço a estrada, vou entrar por aqui. Mas o GPS já viu de cima, lá estava bloqueado. Aí você volta com cara de tacho e vai para onde o GPS mandou. Obviamente que aqui no Brasil a gente tem que ter cuidado, porque ele diz assim: entre aqui, você entra, cai lá num lugar, numa comunidade, enfim. Mas hoje está até bem melhor, as GPS. Então, o GPS, ele vai te apontar sobre aquilo que você comentou, imaginou. Eu quero conhecer o rei. E a estrela falou: você quer conhecer o rei? Então eu vou te levar até o rei. E chega ali e diz a palavra que eles viram, olharam e viram. Olha só que interessante. Versículo 9.
Após terem ouvido o rei, seguiram o seu caminho, e a estrela que tinham visto no oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Vamos pensar aqui um pouquinho? Será que essa estrela andava numa velocidade assim, ficava fazendo assim, de forma que de repente ela fica quieta e as pessoas, ela parou? Eu acho que não. Eu acho que alguma coisa mais mostrou para eles de que a estrela dissera, é aqui. Eles imaginaram, é aqui? O que é aqui? Vamos parar um pouquinho para pensar nisso? Estou procurando Jesus. Quem é Jesus? Aí as pessoas, Jesus é alegria. Jesus é alegria. Então, quando eu encontrar alegria, eu encontrei Jesus, certamente, Jesus é alegria. E você está caminhando. E de repente você escuta o povo cantando, e pulando, e batendo palmas, Jesus está aqui. E quando você chega, diz, não, isso aqui é uma bagunça, carnaval, gente seminua. Então, não, Jesus não é aqui. Mas eu ouvi um outro, deve estar ali. Quando você chega, você caiu dentro do estádio de futebol, o pessoal gritando de alegria, porque o time dele está vencendo e tal, e de repente o time dele leva o empate, leva a virada, e o povo começa a xingar, dizendo, não, Jesus não está aqui. Mas quando você chega próximo de pessoas, e começa a perceber a adoração, começa a perceber algo que invade a sua alma, algo que começa a mexer contigo de uma forma que você não imaginava, que você não se segura, você pode imaginar, eu acho que eu achei, eu acho que eu encontrei, eu acho que é aqui que o GPS está me direcionando, eu acho que é aqui que a estrela está me trazendo, amém ou não? Será que é possível eu saber se alguém está me levando a um lugar? Há um versículo, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Será que nós conseguimos chegar perto de 3, 4 pessoas e dizer, Jesus está aqui, a estrela está, o GPS está me dizendo, eu estou sentindo o cheiro de Jesus aqui. Ou a gente diz, que é isso? Tem 3 pessoas reunidas, estão conversando, mas verdadeiramente Jesus não está aqui. E aí eu pergunto para você, amado e amado, olhe para mim. Você tem contribuído para que as pessoas chegando perto de você encontrem o menino? Não é o menino mais, né? Os irmãos estão entendendo porque eu estou falando do menino que está. Mas nós não adoramos o menino, nós adoramos a Jesus. Ele foi menino só para nascer. Mas depois disso, ele teve um ministério. E o ministério de morrer por nós. Ministério de homem. O homem perfeito, segundo a palavra de Deus. E aqueles homens, então, chegaram e disseram, é aqui. E agora eles, e vendo eles a estrela, alegraram-se com um grande e intenso júbilo. E agora eu te pergunto, alegraram pela estrela ou alegraram por ter encontrado o menino? A Bíblia não diz, me dá margem para pensar. Vamos dizer que eles disseram assim, que estrela certa, fulano, ciclano, olha só, pessoal, olha o esforço, estamos viajando há um tempão. A Bíblia diz que quando eles encontram Jesus, Jesus não estava na estrebaria, não estava na manjedoura, eles estão na casa, uma casa que Jesus já estava, e Jesus já tinha cerca de 2 anos. Tudo indica que eles viajaram pelo menos 2 anos. Amém ou não? Porque eles não podem ter assim, vai nascer, ou já nasceu, e eu vou te levar lá. Mas vai nascer. Eles estavam nessa expectativa, porque a estrela, segundo estudos, apontava que nasceria. Ok, sem entrar muitos em detalhes, mas pelo menos cerca de 2 anos, 1 ano e meio, na pior das hipóteses, se você disser, Jesus tinha acabado de nascer, então faz por 1 ano e meio para mim, pronto. E eles sabiam, aqui tem alguém, a estrela está avisando, e eles adoraram. Certamente eles devem ter ficado com uma alegria muito grande. Bingo, aqui acertamos na mosca, pá, acertamos na flecha, certinho. Por quê? Porque essa estrela nos conduziu
ao nosso intento, aquilo que nós pesquisamos tanto, valeu a pena. Aí eu te pergunto agora, amados, vocês se lembram, vocês que se converteram a Jesus, vocês que seguem Jesus, vocês são capazes de lembrar quantos problemas vocês tiveram para tentarem fazer vocês desistirem da decisão que vocês tomaram? Mas vocês devem ser capazes de lembrar que quando eles chegaram, encontraram Jesus, entraram numa igreja. Eu quero bater na tecla de igreja, porque você, para servir a Jesus, você tem que fazer parte da igreja, e a igreja não é a Shalom, a igreja é o corpo de Cristo. Então, quando nós somos o corpo de Cristo, Jesus diz, é a minha igreja, é o meu corpo. Tem hora que ele chama de corpo, e hora ele chama de igreja. Ele fundou a igreja. Então, quando você chega ali, você sente a presença e você se alegra. E a pergunta que você vai levar para casa e responder até o dia 25 de dezembro, que é o dia que dizem, e eu estou te dando essa data, mas você pode decidir hoje, amanhã. Será que eu tenho me alegrado com a estrela ou com o nascimento avisado pela estrela? Eu tenho me alegrado que o GPS me levou ao hotel, ou eu tenho me alegrado com o hotel que o GPS me levou? Eu tenho me alegrado com a estrada que eu estava procurando e o GPS me levou, ou me alegrado com o GPS que me levou para a estrada? Quantos estão entendendo isso, irmãos? Vendo a estrela, alegraram-se com grande júbilo. Acertamos, valeu a pena seguir. Entraram na casa e viram a Jesus. Agora eu vou mostrar uma coisa aqui profética. Se vocês não sabem, né, há um tempo atrás eu também não sabia. Esses homens eram ímpios, eles não eram judeus. Eles não estavam seguindo a Jesus, eles estavam procurando um rei para adorar. Mas eles levaram 3 presentes. E esses presentes, simbolicamente, eles fizeram dirigidos pelo alto. Eles levam o que para ele? Ouro, incenso e mirra. O que representa isso? Eles estavam diante de um rei. Então, diante de um rei levava-se ouro. Representa a realeza. Ok, qualquer que fosse o rei, rei João, rei Pedro, rei Sebastião, rei, eles levariam ouro. Mas e o incenso e a mirra? Já é uma visão profética e nós vamos entender como esses homens abriram caminhos para nós gentios, porque nós não somos judeus. E Jesus veio para os judeus, não para salvar somente os judeus, isso todo mundo já sabe, para que os judeus fizessem a missão, mas ele veio para os seus e os seus não o receberam, e a igreja então é recebida e faz parte desse corpo de Cristo. Então eles entregam o ouro, entregam o incenso. O que significa o incenso? O incenso significa, na palavra de Deus, eles sem perceberem, eles já estavam olhando a visão daquele que receberia as petições e as orações. Os sacerdotes usavam os incensos para falar, subiam os incensos como se estivessem subindo as orações a Deus. E tinha mirra. E o que é mirra? A mirra era uma espécie de um bálsamo que embalsamava a pessoa na morte. Eles poderiam muito bem estar dizendo, essa pessoa é um rei, ele como rei merece que as pessoas façam petições a eles, e um dia ele vai morrer. Isso aqui é preparação para quando ele morre. Mas ali era uma palavra profética, de que Cristo, aquele que estava ali, estaria em breve, ou um tempo depois, oferecendo a sua vida, morrendo por nós, e ele já estava preparando a morte de Jesus, reconhecendo, não como uma morte, tem que morrer, como Herodes queria. Olha a diferença de Herodes, tanto que depois que eles saem, que voltam, Herodes começa a perguntar, e não sei, não voltaram e tal, manda matar todas as crianças abaixo de 2 anos. Então Herodes queria matar
com um sentido, e aqueles homens, sem perceber, queriam matar com outro sentido, ou seja, Jesus morre por mim. Olha que coisa interessante. O que é que nós estamos celebrando hoje? Não só o nascimento, mas o prenúncio de quando ele nasceu, e isso já aconteceu agora para nós, somos felizes, nós não precisamos acreditar em nada, nós já sabemos que Jesus morreu por nós. Aquilo então ele estava dizendo, aqui está a preparação daquele que é o Cristo. Agora preste atenção, esses homens, que não eram judeus, abrem as portas para que, aí agora grande segredo, para que o mundo inteiro tenha a oportunidade de ofertar a Jesus. Sem perceber, profeticamente falando, esses homens deram oportunidade a que nós, gentios, pessoas que nem conhecem a Jesus, possam ofertar a Jesus. Ele está dando uma oportunidade para que o ladrão possa fazer uma oferta a Jesus. Ele está dando oportunidade para que o pior dos homens, a pior das mulheres, possa reconhecer que Jesus é o Rei dos Reis, é Senhor dos Senhores. Eles não sabiam, mas eles foram divinamente inspirados. E por último, irmãos, olha só que nós vamos fechar e vamos fazer um... Do alto vem a revelação para não retornarem a Herodes. Do alto. Como do alto? O sonho. Divinamente inspirados e sendo por divina revelação avisados, em sonhos, para que não voltasse para junto de Herodes. Por quê? Porque sem eles perceberem, sabe que no início, quando a gente aceita Jesus, a gente não tem noção do que nós recebemos. A gente, muitas vezes, cada um tem uma reação, pode chorar, pode ficar alegre, mas você não tem noção. E muitos, por não terem noção, abandonam no meio do caminho. Muitos, por não terem noção, não usufruem daquilo que ele pode lhe oferecer. Muitos, por não terem noção, não se aproveitam da graça. Tem uma história que todo mundo conta, cada um conta de um jeito e tal, é verídico ou não é verídico, mas não importa. O sujeito que estava não sei aonde, aí ele juntou dinheiro, foi para lá, para o exterior, aí depois ele mandou dinheiro para a esposa e os filhos irem. E comprou a passagem de avião, ou de navio, uns contam navio, outros de avião, e disse assim, olha, cuidado porque esse dinheiro está contadinho. Mas quando ele comprou a passagem, vamos lá, do avião, estava tudo incluído ali, aqueles jantares que antigamente tinha, né? E ela não, tudo que oferecia, ela não queria. E quando chegou lá, ela disse assim, olha, vamos para um lugar que eu quero comer, que eu estou morta de fome, não comi, nem eu, nem as crianças. Mas por que não comeram? Disse, não, o dinheiro estava juntinho, gastado, como é que eu ia ainda gastar dinheiro no avião para comer a comida? E ele disse, está tudo incluído, filho. É all inclusive. Tudo incluído. Ah, não sabia, mas agora você podia ter usufruído. É apenas, todo mundo já está careca de ouvir isso, né, de alguma coisa. Às vezes, amados, nós pensamos que recebemos, e até recebemos, ou tivemos com a mão na taça, e deixamos escapar. Mas uma coisa eles fizeram, a Bíblia não me diz, e não cabe a mim pensar e afirmar, esses homens se converteram, mas quem sabe? Não sei, mas uma coisa eles fizeram, eles ouviram e deram crédito à revelação. Agora, irmãos, eu quero que vocês prestem atenção, em se tratando de coisas sobre Jesus, tudo vem do alto. Amém ou não amém? Tudo vem do alto. Sabe por que às vezes nós ficamos assim, perturbados? Porque nós queremos entender sobre aquele que veio do alto, que nasceu de Deus, nós queremos entender com as coisas de baixo, as coisas da terra. Por isso que a palavra diz, Deus fala, os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. E os meus pensamentos? Muito mais altos do que os seus pensamentos. Vocês estão pensando nas coisas daí, pensar na coisa lá do alto. Porque tudo que fala acerca de Jesus é do alto. Todas as vezes que ele foi indagado aqui em seu ministério, ele fazia referência ao alto.
Meu pai, eu vim, meu reino não é daqui, é do alto. Então, os sábios receberam a primeira revelação da estrela da onde? Do alto. A estrela não fica na terra, a estrela foi no alto. Então, quando nós estamos estudando as coisas do alto e buscando as coisas do alto, dali virá ou virão as coisas, as indicações do que nós precisamos para entender aquele que veio do alto. Quando Jesus nasce, e antes desse texto que eu li, em Lucas pregamos sobre isso, né? Diz que quando é anunciado para Maria, anunciado para os pastores vão correndo para Belém. Os primeiros a chegarem para Jesus não foram os magos, foram os pastores, já falei isso aqui. Os astros e os anjos se dobram, os anjos cantam em uma orquestra bonita como essa que tivemos aqui das crianças, sincera, todo mundo celebrando, porque ele veio do alto, e do alto veio a revelação, nasceu Jesus. Quando esses sábios saem atrás de alguma coisa que os guie, é do alto. Quem sabe você não tem encontrado Jesus, porque você está buscando informações nas coisas da terra. Obviamente, irmãos, eu não estou dizendo que Jesus não fala com as pessoas que estão na terra, mas as revelações para essas pessoas me dizerem, vem do alto. Se alguém chega para você e para mim, para alguém, diz assim, Deus tem me falado, a palavra está vindo do alto. A estrela vai no alto e os leva. A revelação para eles irem embora é do alto. A revelação para eles pararem veio do alto, é aqui. Todas as revelações acerca de Jesus, todos os sinais vieram do alto. Para quem nasceu do alto, que é Jesus, os sinais e as revelações também precisam vir do alto. Desista de procurar Jesus nas coisas de baixo. Desista de entender Jesus acerca das coisas terrenas. Desista de entender a salvação e o que é o sentido do Natal, sem antes você entender do alto, que a terra estava numa escuridão, em trevas, como a irmã falou aqui, e veio uma grande luz do alto. Você pode estar procurando um sinal de que Jesus é Senhor em alguma área da sua vida, talvez naquilo que você mais dedica-se ou se dedica, Ele vai enviar um sinal. Isso é simples. Se você tem buscado por Jesus, se você quer buscar e ver o Rei, você quer saber onde está o Rei, quem sabe você está lá no seu trabalho, buscando respostas para todas as coisas, e é no seu trabalho que a revelação virá do alto. Quem sabe você esteja ali envolvido com as coisas deste mundo, as coisas que dão prazeres, coisas prazerosas. Não estou falando de pecado, estou falando de coisas prazerosas, como ir passear, como tirar férias, como comer comida boa, como ir a um show que possa ir, enfim, as coisas boas da vida. E se você está procurando Jesus ali naquele lugar, do alto vai te informar ali. Conheço testemunhos de pessoas que estavam servindo a outros deuses, outros espíritos, e ele achava que estava procurando Deus, e ali no meio do lugar errado onde ele estava, Deus do alto revela, sai daí, este não é o teu lugar, eu vou te levar para o lugar onde eu estou. Quantos creem nisso? Então, é inútil pensar que você vai encontrar respostas para Jesus nas coisas da terra. Obviamente, vou repetir, irmãos, Ele se manifesta e a sua glória é vista na vida das pessoas, mas
o sinal vem do alto. Nós estamos hoje, e estou muito à vontade para falar, porque hoje nem dia 25 é, hoje é dia 17, nós estamos celebrando o nascimento de Jesus. Mas em janeiro nós vamos celebrar o quê? Em fevereiro, o que celebraremos? Você já pensou em março, abril e maio? Quem sabe, meu amado e minha amada, você ainda não tenha entendido que as revelações daquele que veio do alto precisam ser espirituais. E por fim, talvez, alguém queira me perguntar, pastor, como é que é isso? Como é que eu ouço Deus falar? Quantos querem saber como é que você ouve Deus falar? Quantos querem? Diga, eu quero. Vou falar para 3 ou 4. Quantos querem? Não tem uma regra. Te decepcionei? Aliás, tem uma regra. Não tem uma forma de ouvir, mas tem uma regra. A regra é ouvir. A regra é ouvir. Pastor, o senhor não me respondeu. Como é que ouve? Quando Deus falar, você vai sentir, Deus falou comigo. Como é que eu sinto, pastor? Imediatamente, não 10 minutos depois. Se você estava em aflição, a sua aflição some. Se você estava em guerra interior, automaticamente você sente, fui visitado. Se você estava triste, imediatamente, pode ser que você não esteja totalmente feliz, alegre, mas você diz assim, estou sentindo que tem uma luz no fim do túnel. Se você não dormia, você vai acordar e dizer, gente, eu dormi. Que sinal é esse? Deus falou contigo. Às vezes nós não temos ouvido Deus falar conosco, porque o mundo disse, ele só fala com uma voz de trovão. Porque a Bíblia diz que ele troveja, então a voz tem que ser, meu servo, é o eco. Pode ser que você não esteja ouvindo. Assim como pode ser que você não o esteja servindo, porque pensa que ele não está em você, mas ele já está em você há um tempão. Desde o dia que você disse, eu quero Jesus, ele já está em você. E ele está mudando todas as coisas. Por dentro. Há momentos que você não vai ver, não vai nem sentir, mas é porque ele está trabalhando. Ele está rodando. Ele está rodando lá. E de repente, do nada, ele te dá a resposta. Eu quero sinceramente orar por toda a igreja. Nós estamos vivendo tempos que até desanimam a gente. Pastor, o senhor acaba de pregar e diz isso. Você está pensando que eu sou anjo, irmão? Eu sou um ser humano igual a você. E a gente fica desanimado, não porque as coisas estão ruins. A gente fica triste como Jesus ficou. Você sabe por que Jesus chorou quando Lázaro estava morto? E Jesus chegou lá e a Bíblia diz, é o versículo mais curto da Bíblia, Jesus chorou. Alguém sabe por quê? Não precisa responder, que eu vou já te dizer. Pode procurar na Bíblia, pode estudar. Aí ele chorou porque ele estava morto. Mas como se ele lá atrás disse, ele não está morto, eu vou lá, ele vai ressuscitar. Ele sabia disso. Por que então que ele chorou? Ele chorou por ver que as pessoas não estavam ainda entendendo tudo aquilo que ele estava pregando acerca da vida eterna, acerca dos sofrimentos. Poxa, gente, não é possível. Quantas vezes ele demonstrou isso? Uma vez ele disse para os seus discípulos, até quando eu estarei convosco? Até quando eu vos suportarei ou darei suporte? Hoje eu li uma frase, não é minha, está ali na internet, tem o nome da pessoa, e eu já anotei, pregação futura. A igreja precisa construir um exército, e não
uma creche de pessoas carentes e mimadas. Amém ou não? Agora nós estamos dispostos a ser um exército? Então, às vezes a gente desanima de ver, puxa vida, eu falei 5 vezes com a pessoa e ela não entendeu. Ela não entendeu ou ela não quis entender? Né? Ela não aceitou ou ela não quis aceitar? Mas isso também não te compete. Você precisa falar. Eu creio num 2024, não é a mensagem de final do ano, já tem a mensagem lá pronta, ó, alinhavada. Eu creio num 2024 mais missionário. Eu creio num 2024 causando urticária nas pessoas que não evangelizam. Pastor, o que é isso? O senhor agora no fim do culto veio jogar praga na gente? Não. Espiritualmente falando, irmãos. Eu não quero que você fique com urticária, não. É urticária espiritual. Que você fica incomodado e você anda para lá e anda para cá e volta para lá e vem para cá, me acompanha aí, Beto, essa câmera aí, não me tira fora do foco, não. Eu vejo tanta gente andando no altar, eu quero andar também. O que é isso? Eu quero que você fique incomodado e alguém diga, é aqui que está a estrela. Qual é a estrela? A estrela é você tomar uma decisão e, no mínimo, aquele seu colega que almoça com você todo dia e fala tanta bobagem, não é possível que você está dormindo e não viu que ele precisa de Jesus. Não é possível, você deve estar dormindo. Aquela pessoa que fala tanto palavrão do seu lado no trabalho, aquela pessoa que toda hora... Irmãos, eu aprendi de uns anos para cá a ter um dos sentidos, não sei se é faro, não sei o que é, mas enfim, espiritual, aguçado para algumas coisas. Dependendo do que a pessoa fala comigo, muitas vezes eu digo, caramba, tem algum erro aí, tem alguma coisa errada. Ah, pastor, fiquei doente semana passada, mês passado fiquei doente, o outro mês também fiquei doente, esse mês estou doente, inclusive mês que vem eu já deixei reservado, vou ficar doente. E eu aprendi isso há muitos anos atrás, com alguém. Eu nasci num lar cristão, mas fui aprender isso depois de casado. E um pastor falou assim, gente, uma pessoa disse assim, meu tio suicidou, minha tia suicidou, meu primo suicidou, meu avô suicidou. Tem uma maldição aí, irmão. Vamos quebrar esse elo de suicídio na sua família. Nunca ninguém tinha me contado isso. Quebra essa corrente. Tem alguma coisa errada. Não é possível. Se você não está sentindo o que eu estou sentindo e você está no mesmo ambiente que eu estou, ou você está com o nariz entupido. Você não está sentindo o cheiro que todo mundo está sentindo, e você não está, você está gripado, irmão. Ou tem alguma coisa fora do eixo. Eu creio num 2024 missionário. Eu creio num 2024 menos egoísta para cada um de nós. Menos farinha, pouca meu pirão primeiro. Eu creio. Eu sou um homem visionário. Eu penso muito à frente. Eu já estou ligado lá, não sei aonde. Eu já estou imaginando esse templo novo pronto. Pastor, mas vai demorar 20 dias, 20 anos. Eu falei assim, se vocês quiserem me dar uma ajuda, programa para 25, que eu quero ver. 25 anos, então eu vou viver mais 25. Mas eu sou uma pessoa assim, e eu já estou vendo. Sabe por quê, irmãos? Eu tenho 2 alternativas. Ou dizer, não tem jeito. Ou dizer, Senhor, conta comigo para dar jeito. Amém ou não? Amém. Você quer estar em qual turma? A turma da esquerda aqui? Não, a esquerda vai pegar a mão, né? A turma do lado de cá, está dizendo, não tem jeito. Cada um dá conta de si diante de Deus. E a turma do lado de cá vai dizer assim, não está dando jeito, mas o Senhor me colocou aqui para eu fazer a diferença. E eu vou dar jeito. Note que eu não estou falando assim, você tem que ser crente. Obviamente, você precisa fazer parte do corpo de Cristo. E quando você faz parte do corpo de Cristo, Ele é o cabeça. Então, você já não pensa por si. Por isso, o apóstolo Paulo disse, né? Já não sou mais eu quem vive. Cristo vive em mim. Qualquer dia desse eu vou cantar essa música, né? Tem que lembrar. Gravei essa música do Asaf Borba, fez para mim. Não sou mais eu quem vive, Cristo é quem vive em mim.
Não sou mais eu quem decide o caminho a seguir, pois estou morto com Jesus, Ele agora me conduz. Não sou mais eu quem vive, Cristo é quem vive em mim. Aí tem a estrofe, esse é um coro. Vocês querem ouvir a estrofe? Venham todos dia 31 de dezembro. E agora eu tenho que dar um jeito de relembrar a música, Vivi, porque eu não canto há 30 anos a música. Posso orar com você? Mas antes de você se levantar, eu só queria que fosse levantando as pessoas que disserem sim ao que eu vou falar. Eu vou fechar o olho para não ver, para você não ficar inibido. Eu vou levantar, né? Coitado do pastor, tadinho. Se eu não levantar, não faça isso, não. Faça isso. A pergunta é simples. Primeiro, uma afirmação. Eu posso ajudar, mas eu não resolvo sozinho. Há alguém aqui que resolve sozinho? Então você está igual a mim. Eu serei melhor se eu tiver 2 comigo, mais um comigo. Melhor com 3, quem sabe 4, talvez 5 ou 6. Por que não 10 ou 12? E eu queria saber quem gostaria de comprar esse projeto, comprar no sentido da ideia. Vamos ser mais missionários em 2024? Como? Falando, querido, você não vai achar Jesus aí. Sim, me disseram que ele está aqui. Te enganaram. Onde é que ele está? Quer saber? Sim. Vem comigo. Mas cuidado que no caminho ele pode descobrir que você não é capaz de mostrar Jesus para ele. Não é o caso aqui, eu acho que todos têm essa condição. Então, se nós vamos pagar um preço, e esse preço não é o preço caro, o caro Jesus já pagou, um preço de abrir mão do nosso conforto e andar 2 anos atrás de uma estrela, sendo ameaçado de morte, mas ter o privilégio de ver Jesus e levar outras pessoas, porque através desses homens, nós, gentios, estamos podendo oferecer o maior presente para Ele. Qual é? Qual é o maior presente que você pode dar para Jesus? Hein? Nossa vida. Quantos querem fazer parte? Eu não vou ficar cobrando, mas a gente vai ficar pregando e lembrando. Mais missionários. Mais missionários. Hoje mais do que ontem. E menos que amanhã. Amanhã então mais que hoje. Quantos querem? Pode ir se levantando, mas coloque a sua vida e diz, Jesus, eu estou dizendo sim, mas eu vou precisar que o Senhor me dirija com a sua estrela. E ele disse, eu vou contigo, onde quer que fores. E ele promete para Israel, através de Moisés, e fala depois para Josué, e ele está falando para você, porque nós somos o Israel de Deus. Onde pisar a planta do seu pé, será a sua terra. Tome-a pela fé. Amém ou não? Tem alguém aqui nesta noite que precisa de uma oração especial para que isso possa ser possível na sua vida? Pastor, eu preciso de uma oração de encorajamento. Pastor, eu tenho andado triste. Pastor, eu estou com medo. Pastor, eu não sei. Seja o que for. Se você precisa, eu vou orar por você. Nosso período de Natal é um período especial. As pessoas estão com o coração mais quebrantado. É meio ou não? Choram à toa. As músicas embalam. Amém? Então, se há alguém assim, você pode vir ao altar e eu vou estar orando por você. Mas eu não vou chamar a igreja toda para o compromisso, porque eu já vi que a igreja toda ficou em pé. Então, estamos fechados. Pelo menos aqueles que são membros da Shalom têm um compromisso com Deus e com o pastor Isaías. Porque eu te dei chance de ficar sentado. Mas eu não vou te cobrar. Mas o Espírito Santo vai te dizer
Cuidado com a urticária espiritual. Ele vai te fazer você ficar perdendo o sono, às vezes você não sabe, até que ele diz assim: você está no lugar, é agora, quero falar contigo. Amém? Tem alguém que precisa perdoar alguém? Você não precisa dizer quem é, e se não quiser fazer isso agora, de ir na pessoa, se ela estiver por aqui, você não precisa, mas eu quero perguntar. Porque você não pode entrar na missão de Jesus com mágoa no coração. Pastor, mas o senhor não sabe o que me fizeram. Eu imagino que foi coisa terrível, você ter mágoa. Deve ter sido, mas isso não importa. Você merecia ser salvo? Não. E Jesus te deu o quê? A graça. A pessoa não merece o seu perdão? Não. Então agora ela merece a graça. Porque se ela merece o seu perdão, não tem graça para dar para ela. Ela já merece, é dela. Tem alguém assim que precisa? Levante a sua mão e eu vou orar daqui. Você tem essa chance de tirar esse peso da sua alma. Mágoa ou ressentimento. Alguma coisa. Ah, pastor, eu não tenho mágoa, eu tenho um ressentimentozinho. Plantado a semente do ressentimento, ela não dá outra coisa. Ela dá mágoa, ela vira mágoa. Tem alguém? Você pode vir aqui à frente, por favor? Tem mais alguém? Vou falar uma palavra muito rápida sobre mágoa. Rápida, rápida, rápida. Direto e reto. Só você que tem mágoa, só nós que temos mágoa, quando temos, só nós perdemos. Mais nada. Começamos a perder que Jesus nem recebe a nossa oferta. Não, pastor, mas eu nem dou dinheiro na igreja. Ah, você está pensando que eu estou falando de dinheiro? Estou falando tudo que você oferece a Ele, a sua adoração. Ele não recebe. Oferta. Senhor, eu quero oferecer isso. Não, deixa ali, vai lá, reconcilia-te com teu irmão, depois você volta. Mas, quando ele fala da oferta, tem um sentido ali. Dinheiro. L'argent comptant sur la table. Em francês. Sabe o que ele está dizendo? Tira a mágoa, não me compre. Não preciso do dinheiro, deixa o dinheiro ali. Eu estou preocupado no teu coração. Mas eu estou expandindo. Nada do que você faz vai dar certo. Senão a Bíblia está errada. Por quê? Eu não posso servir a Jesus e hoje no Natal falar que Jesus amou o mundo de tal maneira, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Amor, amor, irmãos, quando eu tenho mágoa. Então, a última vez eu vou perguntar, tem mais alguém? Não tenha vergonha não, irmão. O inimigo não quer que você apareça. Exatamente isso, por isso você vai ficar com a mágoa e se remoendo. Cuidado com a urticária espiritual. Joga essa mágoa fora agora, tenha coragem. Tem alguém? Mais? Só 2. Amém. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu estou aqui com os teus servos, Renato e Zélia. O nome deles, com certeza, é conhecido pelo Senhor, desde antes deles serem concebidos no ventre da mãe. Pai, então agora, eles denunciam que não tem condição de perdoar. E é verdade. Por si só, ele e ela não conseguem. Mas agora, em nome de Jesus, vindo do alto, uma revelação e um poder sobrenatural entrará na vida dos teus servos e entrará como espada, arrancando com raiz e tudo. Mas ele vai arrancar com tanta raiz que eles nunca mais se lembrarão. Assim como o Senhor disse, dos teus pecados, o Senhor disse para nós, eu não me lembro mais. Pai, então, em nome de Jesus, eu quero que o Renato sinta agora o sinal do alto. Porque o perdão veio do alto para matar a mágoa que é terrestre, terrena. Que eu quero que a Zélia sinta do alto um sinal sobrenatural.
Ela vai procurar essa semana e não vai achar. O Renato vai procurar e não vai achar. Mais que isso, eu profetizo que os dois terão uma vontade absurda de dizer para a pessoa: eu te amo, eu te perdoo, em nome de Jesus. Isso é um sinal, e é Deus quem vai dar. Recebe? Fala, eu recebo. Recebe, Zé? Eu recebo. Fala, em nome de Jesus. Pai, agora, Senhor, eles dois e todo o povo estão num compromisso contigo, estão num compromisso com esta igreja, de sermos missionários. Senhor, o nome dessa igreja de 2024 será Igreja Missionária Shalom. Não vamos mudar na razão social, nem na placa, não precisa, mas no nosso coração, eu quero que as pessoas percebam que nós fazemos missões e vamos trazer os perdidos à tua presença, em nome de Jesus. Amém. Recebam, irmãos, uma autoridade, uma unção do alto. Quando você abrir a boca para falar com aquele colega que você nem tinha chance de falar, seu vizinho.